Prosseguindo com o programa desta sessão, assistiremos à palestra técnica sobre o tema Fruticultura e Viticultura de Precisão, proferida pelo professor Dr. Ricardo Braga. O professor Dr. Ricardo Braga é investigador e professor do Instituto Superior de Agronomia da Universidade de Lisboa, licenciado em Engenharia Agronómica e doutor em Agricultural Operations Management pela Universidade da Flórida. É especialista nas áreas da modelação e simulação de sistemas agrícolas, otimização de sistemas de produção agrícola e agricultura de precisão. O professor Dr. Ricardo Braga é o coordenador científico do projeto Desagro 4.0. Bom dia a todos. Eu vou aqui fazer uma comunicação breve sobre agricultura, sobre viticultura e viticultura de precisão. Nós já estivemos todos juntos nesta sala em 2019. Eu já vos macei na altura sobre o que é e o que não é e os estrangulamentos, etc., da agricultura de precisão. Hoje vou repisar um pouco isso no essencial, mas vou, sobretudo, focar-me em aplicações muito práticas, porque eu acho que muitas vezes nós, na comunicação da agricultura de precisão, temos um bocadinho no ar do ponto de vista do deslumbramento tecnológico e é preciso depois traduzir isso por miúdos na prática da agricultura todos os dias. No final, não resisto e também vou-vos mostrar um vídeo que vi recentemente muito interessante e que abre algumas portas para o setor da fruticultura em particular. O meu papel aqui, além de fazer esta comunicação, já agora aproveito e falo aqui da sessão que vamos ter esta manhã. Portanto, o estilo deste evento é muito do workshop, como já foi dito. Portanto, a seguir à minha breve apresentação, teremos aqui apresentações de 4 empresas que vão apresentar produtos ou serviços relacionados com a fruticultura ou viticultura de precisão. Num segundo tempo, teremos depois testemunhos de agricultores que utilizem essas mesmas tecnologias para nos falarem sobre vantagens, desvantagens, problemas, etc. Finalmente, terei o prazer de ter comigo colegas do Politécnico de Castelo Branco e da UTAD para discutirmos tudo aquilo que aqui vai ser dito e muito mais. Eu vou pôr aqui o cronómetro a funcionar. Muito bem, então, para sabermos todos do que estamos a falar, a definição oficial ou internacional da ISPA, da Associação Internacional de Agricultura de Precisão, sobre o que é agricultura de precisão. E se lerem com pormenor, vão ver que o que é ali focado é uma estratégia de gestão que reúne, processa, analisa dados temporais, individuais e espaciais para apoiar decisões de gestão, para melhorar a eficiência do uso de recursos, produtividade, qualidade, rentabilidade, sustentabilidade da produção agropecuária. Portanto, esta definição poderia ser a da agricultura 1.0, que sempre foi o objetivo da agricultura, foi aumentar a produtividade e aumentar o uso dos fatores. A diferença é que hoje em dia a intensidade com que o podemos fazer não tem paralelo na história. Porquê? Porque temos aqui algo que vem diferenciar tudo isto, que é a digitalização. Mas, na essência, o que nós queremos mesmo é tomar decisões de forma mais informada. Sempre quisemos, a diferença é que agora temos muito mais dados e mais informação para tomar essas decisões. Esta definição é muito interessante, porque reparem, não fala de tecnologia, não fala de digitalização, portanto é perfeitamente ampla e transversal e portanto, não foca aqui se é pelo caminho A, B ou C, portanto, é bastante genérico. E eu penso que tem que ser assim porque
ela vai aplicar-se a uma infinidade de especificidades de produção e também tem que ser assim. Importa também, tal como em qualquer setor, nós na agricultura temos aqui fundamentalmente três tipos de decisões, três tipos de planeamentos: decisões estratégicas, decisões táticas e depois decisões mais operacionais do dia-a-dia das explorações. Porquê é que isto é relevante? É relevante porque, dos exemplos que eu aqui vos trago hoje, aquele que eu até apelido de agricultura de precisão preventiva é a principal decisão estratégica numa cultura permanente, que é a plantação. A plantação da cultura, com as infinidade de decisões que ficam ali decididas e que ficam ali fechadas e que depois vão ter uma repercussão de 20, 30 anos na vida dessa cultura, boas ou más decisões. E aí a agricultura de precisão, com as suas diversas fontes de dados, tem um papel marcante e muito importante. E depois questões mais operacionais. Portanto, o que é a vida de um agricultor no seu dia-a-dia? É gerir rega, tratamentos fitossanitários e nutrição, basicamente, de um modo mais genérico. E, portanto, basicamente, aquilo que nós pretendemos é trazer para a agronomia aquilo que já é comum em outras áreas da engenharia, que é estes sistemas de feedback loop e de controlo até à alcançável automatização e fecho do loop dos processos. Será possível em todos os processos automatizarmos e fazer com que o gestor agrícola passe a ser mais um programador de sistemas do que propriamente um executor de decisões? Este é um grande divisor de águas, não é? Portanto, aos mais otimistas e os mais pessimistas, o que é certo é que operações que nós julgávamos que iriam ficar fechadas no mundo analógico, hoje em dia, nomeadamente colheita, hoje em dia estão a mecanizar-se, estão a robotizar-se, estão a seguir o mesmo caminho de todas as outras. E, portanto, se olharmos para a história da agricultura, é muito isto, é o tentar fechar do ciclo, sistematizar processos e, se possível, fechar loops de decisão. Esta figura que aqui está, portanto, é um clássico da agricultura de precisão. Ela tem esta importância. Se vocês repararem, tem ali 4 momentos, 1, 2, 3, 4, são 4 momentos de medição. A primeira fase, uma fase de avaliação da variabilidade espacial, a segunda fase, análise de dados e decisão, a terceira fase, a criação das prescrições diferenciadas no espaço, pode ser em tempo real em algumas situações ou não real noutras, a maioria, aquelas que trazem, que verdadeiramente, que eu acredito que vão trazer mais benefício, são de facto as em tempo não real, e depois finalmente as tecnologias que têm a ver com a aplicação diferenciada. E se vocês repararem em tudo o que ouvem sobre agricultura de precisão, seja aplicada às culturas arvenses, seja aplicada às culturas permanentes, todos os produtos e serviços vão se encaixar numa destas 4 gavetas. Okay? Hoje mesmo, nas empresas que vamos ouvir, algumas abarcam 2 níveis, 3 níveis, mas estão todas lá, nomeadamente aquela segunda fase da gestão dos dados e da decisão, nomeadamente a primeira parte da medição da variabilidade. Este ciclo tem várias virtudes. Uma delas é planear aquilo que é a ação no seio da agricultura de precisão. Geralmente há aqui uma certa urgência de passar à fase 4, esquecendo-nos das outras 3 fases, e isso é um erro que se paga sempre caro, sempre paga caro. Portanto, o tempo é de facto uma variável muito importante na execução deste ciclo.
Por falar em tempo, também gostava de vos mostrar este slide, porque invariavelmente nós, quando falamos de agricultura de precisão, vamos perceber, percebemos sempre o seguinte, que afinal já existe a tecnologia, afinal os custos até não são assim tão elevados, afinal isto, afinal aquilo, e colocamos esta questão. Então porquê é que isto não avança? Porquê é que isto não se dissemina? Porquê é que isto não é o comum da gestão agrícola? Ok? E eu uso estes slides precisamente para mostrar isso, ou para focar a minha resposta para essa pergunta. Não é a resposta, é a minha percepção daquilo que é a realidade no nosso contexto nacional. Então temos ali os vários ingredientes, portanto, aquilo de que é feita a ação da agricultura de precisão, a parte do hardware, portanto, maquinaria, a parte de software, conectividade, um grande problema. Estamos aqui numa zona, e não é preciso estar nesta zona, também às vezes achamos que só no interior ou só em determinadas zonas é que temos problemas de conectividade. Não é verdade. Eu em Lisboa, há zonas mais a norte de Lisboa, ou mesmo dentro do centro de Lisboa, tenho problemas de conectividade. Isto é preciso dizê-lo, e é preciso termos bem ciente que sem resolvermos estes problemas que nada têm a ver com a agricultura, também não vamos a grande lado. Mas onde eu gostava de me focar é naquilo que está ali a verde, que é de facto aquilo que me parece o estrangulamento. Não são também os dados é o novo ouro, como muitas vezes é apelidado, dos negócios. Eu digo que, afirmo que com os dados que nós temos, muitas vezes gratuitos, nós resolveríamos uma parte significativa dos problemas de produtividade das nossas parcelas agrícolas. Aquilo que eu acho que é limitante é, de facto, ali o fator humano, foi referido anteriormente, ou seja, a típica situação de que a falta de adoção não é um problema de pôr uns milhões e pôr umas empresas aqui inovadoras a resolver o problema é mesmo o capital humano, é a formação. E aqui depois eu terei todo o gosto de discutir com os meus colegas professores na mesa redonda este tópico, o que é que nós estamos a fazer ou o que é que temos que fazer para corrigir este problema. E depois já aqui também a questão de processos, reengenharia de processos. Portanto, nós não podemos fazer só a digitalização dos processos, temos que fazer a transformação digital, que é agarrar nos processos e porque temos dados diferentes disponíveis e melhores e mais detalhados, melhorar a forma como tomamos decisões. E, finalmente, o conhecimento agronómico. Portanto, nós aqui temos, claramente, a nível mundial, não é um problema de Portugal, não é um problema da fruticultura ou da viticultura, claramente, aquilo que é possível fazer tecnologicamente, o conhecimento agronómico ainda não está lá. Ou seja, as possibilidades que nós já temos hoje, tecnicamente, de diferenciar no espaço rega, genótipos, densidades, etc, não temos ainda conhecimento agronómico, tem que ser ainda tudo muito por tentativa e erro local em cada exploração, em cada parcela. E, portanto, aí é uma área bastante desafiante. Ok, passando a coisas muito concretas, o que é que hoje, na minha opinião, são alguns dos contributos mais importantes da agricultura de precisão para o setor, genericamente, mas especificamente para o setor da fruticultura e da viticultura? Desde logo, a questão da zonagem. Portanto, aquelas 4 fontes de dados que ali encontram, a produtividade, o modelo digital do terreno, a condutividade elétrica do solo e o NDVI, o índice de vegetação subejamente conhecido, que nos dá vigor, são de facto 4 fontes de dados que, conjugadas, nos dizem muito daquilo que o agrónomo precisa de saber para decisões como aquelas que encontrou ali embaixo. A mobilização do solo,
escolha de porta-enxertos, escolha de castas, as correções pH, orgânicas, setores de rega, orientação de linhas e por ali afora. Portanto, quando nós conjugamos, reparem, temos o NDVI, que é um indicador de vigor, é um indicador da componente fotossintética, de performance fotossintética. Temos a componente da condutividade elétrica, ali a terceira camada, que é uma componente solo. Portanto, temos a parte de cima, temos o recurso solo. Depois temos o recurso terreno, com a componente da limitação, da erosão, portanto, uma série da drenagem do terreno, etc. Nós conseguimos melhorar a eficiência de decisão das decisões enorme. E não são decisões de sumenos importância, são decisões que dramaticamente alteram o sucesso da plantação. Limitação na viticultura e na fruticultura, a carta de produtividade. Lá está. Eu há bocado disse que a limitação não é tecnológica. Aqui e ali temos algumas limitações, nomeadamente esta. Na viticultura, o problema parece que começa a ser resolvido com algumas soluções, ou pelo menos com uma solução que está a aparecer no mercado, mas ainda não é como nos cereais, como noutras culturas, em que a miúde nós temos já prestadores de serviço a fazer cartas de produtividade e a entregá-las aos produtores. Depois, outro fator decisivo que a agricultura de precisão pode ajudar é na componente da rega. Hoje, corriqueiras a utilização das sondas capacitivas de avaliação do teor de água no solo. Onde é que a agricultura de precisão pode ajudar? Pode ajudar, e penso que para os produtores que nos estão a ouvir, todos já terão tido a experiência de eu tenho uma sonda, o que acontece é que a sonda não é nada representativa daquilo que é a minha cultura. Okay? Não é representativa daquilo que é o estado do estado hídrico da cultura que eu avalio por outros meios. E onde é que nós aqui podemos contribuir através resultante daquela zonagem que falava há pouco, da melhor escolha em termos macro nas parcelas da localização das sondas. As sondas são ajudas inestimáveis, mas são um ponto. E, portanto, esse ponto tem que ser muito bem escolhido na parcela. Senão, ter aquilo ou nada é quase igual. E depois ainda outros passos mais pormenorizados, nomeadamente a microlocalização dessa sonda em relação à planta, em relação aos gotejadores, no caso de rega localizada, e finalmente à aferição dessas sondas, através de reengenharia de processo. Outro processo também corriqueiro na nossa atividade de agrónomos, a fertilização. Portanto, o passarmos do zigue-zague e da média para a fertilização espacialmente diferenciada. Muitas situações concretas, portanto, isto já, para ter uma ideia, já se faz em Portugal em bastantes culturas, bastantes agricultores, com o custo das amostras a baixar, mantendo a sua qualidade, torna-se possível passarmos para densidades de amostragem na ordem de uma amostra por hectare e com isso perceber os gradientes espaciais, quer de pH, quer de matéria orgânica, quer de nutrientes. E poderia-vos contar de histórias, quer de situações como aquela que ali vem, de poupança na aplicação, nomeadamente de fósforo, quer noutros casos em que globalmente a mesma quantidade, só que melhor distribuída do ponto de vista espacial. E logo aí já é um ganho agronómico, já é um ganho económico e até ambiental, se pensarmos em alguns nutrientes mais móveis. Portanto, são tudo coisas que não são efabulações, não são coisas do futuro. São coisas que podemos fazer hoje e com retorno demonstrado no terreno. O controlo das infestantes, portanto, espacialmente diferenciado. Portanto, aqui
com um aporte tecnológico considerável. É um dos tais exemplos da aplicação em tempo real. Portanto, reparem que eu tenho um sensor que detecta a presença de infestante e abre e fecha o bico de pulverização. Portanto, não é uma questão de variação de quantidade, é uma questão de abrir, fechar e com isso conseguir poupanças na aplicação, conseguir ganhos ambientais, conseguir eficácia no tratamento, no controle das infestantes. Até situações onde poderemos ter pulverizadores com várias tramonhas, com vários produtos comerciais e fazer a identificação da infestante e aplicar no local certo o herbicida, a substância ativa correta. Portanto, as portas são de facto enormes. Uma aplicação, um caso concreto, ou melhor, se tivermos de explicar as diferenças, no que é que a viticultura e a fruticultura são diferentes de tudo o resto, eu diria que, em primeiro lugar, está a resolução espacial com que nós temos que obter as ditas cartas de vigor, performance estativa, portanto, NDVI ou outros índices. Ali tem a comparação à vossa direita de uma parcela com uma imagem obtida por Sentinel, portanto o satélite europeu de 10x10, e à esquerda tem a mesma informação obtida por avião com uma resolução espacial de 10 cm, em que é possível individualizar um índice de vegetação por cada uma das árvores. Okay? Automaticamente, por acaso está ali a escala, mas a legenda vocês cá não conseguem ler. Estamos a falar ali de NDVIs de 0,2 ou de 0,12 até 0,54. O que é que isto quer dizer? Quer dizer que dentro da mesma parcela, gerida da mesma forma, eu tenho plantas e conjuntos de plantas, porque eu vejo que a variabilidade está bem organizada espacialmente. Eu vejo ali uma zona central com plantas pouco vigorosas. Pouco vigorosas quer dizer que a fotossíntese não está no seu máximo, temos ali limitação de capacidade fotossintética e automaticamente o agrónomo o que vai fazer vai ao campo fazer o diagnóstico. Portanto, não é o NDVI que lhe vai dizer que stress é que ali está, ainda não chegamos lá do ponto de vista comercial, do ponto de vista mais corriqueiro, portanto, mas vamos nós lá ao terreno exercer a nossa agronomia, o nosso ato agronómico e perceber qual é o fator limitante e corrigir, ou não sendo corrigível, economicamente inviável, alterar inputs para tirar o máximo partido daquelas zonas. Portanto, só esta aplicação que eu agora descrevi aqui desta forma muito básica, que é a principal aplicação da agricultura de precisão a nível mundial, é usar cartas de Sentinel ou de vigor para fazer aquilo que agronomicamente chama detecção de yield gaps, não é? De perceber porque é que há zonas que não estão a produzir aquilo que deveriam estar a produzir. Identificar qual é o fator limitante, corrigi-lo se possível, se não for possível, então adaptar os fatores de produção em função do nível de produtividade. Agronomia pura e dura. Daí que naquelas tais fases tínhamos lá a agronomia como a base de tudo isto. E, portanto, aqui um zoom, os pontinhos de cada uma das árvores, portanto, é possível ir ao campo e perceber o que é que cada uma daquelas árvores, qual é o problema de cada uma delas. Para terminar, portanto, agora concretamente no caso da fruticultura, um exemplo em Pera Rocha, duas aplicações. Uma, a colheita seletiva, portanto, a utilização das mesmas cartas de vigor, tiradas em momentos específicos da cultura, do ciclo fenológico, e perceber que a sua evolução em termos de maturação, resultante do vigor, do microclima, da exposição, etc., são produtos totalmente diferentes que podem ser ou devem ser depois colhidos de forma diferenciada no tempo, no espaço, em função daquilo que for o feedback que temos do controle de maturação. Outra área muito importante para a fruticultura que estamos a trabalhar é a questão da monda de precisão, ou seja, a relação folha-fruto, portanto, conseguir regular o número de frutos por planta
em função da dimensão daquela árvore e com isso conseguir melhor regularidade de qualidade e produtividade. Mesmo para finalizar, outro tema que vou deixar depois para a última sessão, que é a questão de baixar limiares de rentabilidade, ou seja, como é que nós tornamos... Eu acredito que o preço e o custo da adoção não é o fator limitante e consigo falar-vos aqui de uma série de aspectos, de estratégias para fazer com que isso não seja. Ou seja, a questão que está sempre no top das perguntas é sempre: ok, se o senhor entende como é que eu vou aplicar isto em 2 hectares disto, 4 hectares daquilo, 10 vacas, etc. E a estratégia é esta. Portanto, é procurar uma adoção low cost. Como, agora já não tenho tempo, já esgotei o meu tempo e já estou a dar mau exemplo como moderador da sessão, de maneira que não vou ali detalhar. E pronto, e finalmente mostrar-vos aqui este vídeo que me prometeram que eu conseguiria pôr a funcionar, mas que não estou a conseguir, de maneira que peço a ajuda ali da... Até podemos comentar. Portanto, e é o que é que estamos aqui a ver? Estamos a ver uma máquina de colheita robotizada, a braços robotizados e a fazer automaticamente a seleção da fruta. Portanto, o que é que isto abre portas? Abre portas para que naqueles manipuladores de fruta eu consiga ter sensores e consiga fazer colheitas seletivas em permanência, defina critérios de qualidade da fruta a colher, faça a calibração automática no campo, divida logo a fruta em função de um determinado cliente que quer um X brix, quer um X calibre e automatizar todo esse processo. Portanto, imaginem, isto é um protótipo, já terminou, isto é um protótipo, mas imaginem sempre, tal como é um protótipo, a máquina de poda de precisão com braços articulados que está a ser desenvolvida na Califórnia. Mas imaginem, não um equipamento destes, mas numa exploração, N equipamentos destes a funcionar autonomamente e a permitir aquele trabalho e resolver um dos grandes problemas, sem dúvida, que assola o nosso setor, que é a mão de obra. Não é? Portanto, a falta de mão de obra sempre realçada como um dos principais problemas. Portanto, e aqui resolve esse problema com valor acrescentado. Portanto, é o tal exemplo de como a digitalização pode ser uma verdadeira transformação, reengenharia do processo. Portanto, numa só operação conseguir fazer uma série de operações que agora estão desfasadas no espaço, no tempo, com todas as ineficiências que isso acarreta. Ok, era isto que tinha para vos dizer. Peço desculpa a mim próprio e a vocês por ter abusado do tempo.